A última vitória do Santos foi contra o Vasco no Rio de Janeiro, na metade do mês de maio. No dia seguinte a esse jogo, eu gravei um vídeo no canal, onde eu registrava pontos de melhoria no Santos, pequenas evoluções, mas alertava que o risco não tinha terminado porque venceu Vasco, Bahia e América Mineiro. Não acreditava. Aliás, eu vou fazer uma nota pessoal aqui. Nesse período, chegou até a mim, me mandaram um tweet de alguém que não me citava, mas que questionava as minhas análises sobre o risco de rebaixamento do Santos e na sequência do desenrolar ali das postagens, falava até em Santos no G6. Eu fico um pouco... Sério, eu não estou sendo irônico, eu estou falando de coração mesmo. Eu fico um pouco de dó do torcedor que é tão apaixonado, que briga às vezes com a verdade e que cria fantasias dentro da cabeça, assim. Esse Santos, gente, não tem a menor condição de brigar por nada que seja próximo de G6, assim, zero condição, gente. Nós já estamos em junho, não é possível que essa ficha não caiu ainda para alguém, não é possível. Não adianta você ficar, sem todo respeito, eu entendo o sentimento, eu entendo tudo, o torcedor não faz por maldade, mas caramba... A gente vai brigar contra o quê, na verdade? É contra o problema ou é contra quem dá luz ao problema? Sabe? Vamos falar do que foi o jogo contra o Inter, vamos falar do que tem sido os jogos recentes do Santos, vamos falar dos muitos problemas que esse Santos ainda tem. Tem tanta coisa pra falar, tô com medo até do vídeo ficar maior do que deveria. Domingão, quero o seu like aí, pra gente chegar aos 100 mil inscritos e tá faltando pouquinho, 4 mil inscritos pra gente bater, hein? De repente até o fim dessa semana a gente chega lá. Like no vídeo, ajuda a gente, por favor. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E pega o link do vídeo, joga nos grupos santistas aí. Isso ajuda legal. E vai no meu canal de Telegram. Tem um grupo no Telegram meu, onde eu vou começar a colocar muito conteúdo. Então quero você, que já é muito próximo de mim aqui no YouTube, também lá. Quero que a gente estreite esse contato, esse laço do Telegram também. O link está na descrição do vídeo. Vai lá na descrição, clica no link e me dá essa moral também. Tá bom? Santos e Inter, 1-1. Quem saiu comemorando o empate foi o Inter. Mano Menezes no fim do jogo querendo um encerramento e tal. O Inter veio de 4 jogos sem perder, ganhou 3 nesse período, ganhou do América Mineiro, mas não levou a vaga na Copa do Brasil. Vem apresentando um momento de evolução. A gente sabe que o teto técnico do Inter também não é tão alto assim. Isso ficou evidente ontem. Você pega a escalação do Inter, você pega o que foi o jogo, você pega o que foi o horror do segundo tempo, principalmente. Eu achei o jogo horroroso. Horroroso. Jogo tecnicamente abaixo do padrão que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. E o segundo tempo, aí você vai me dizer, puxa vida, essa coisa do Odair Hellmann jogar de maneira reativa, poxa, isso não é o Santos, tá, isso não é o Santos, mas isso é o que dá pra fazer com o elenco atual. O que foi o segundo tempo ontem na Vila Belmiro? O Inter deu a bola pro Santos. Quando o Santos tem a bola, o Santos é um nada. Quando o Santos tem a bola e a missão de propor o jogo, o Santos não tem qualidade para isso, gente. Então, culpar o Odair pela maneira reativa de jogar, a última vitória do Santos veio de que forma, gente? De maneira reativa, em São Januário contra o Vasco. E o Vasco martelando, propondo, amassando, o Santos se defendeu, ganhou o jogo num contra-ataque. Por quê? É o que dá para fazer o elenco do Santos, gente, eu tenho... Isso enche o saco ter que ficar repetindo, mas eu vou ter que fazer. Repeteco de vídeos anteriores. O elenco do Santos é ruim. O elenco do Santos é fraco. Tecnicamente é fraco. Esse é o... Não tem muito o que fazer. O elenco do Santos precisa de reforços. O Campeonato Paulista escancarou isso. E a única coisa que a diretoria foi capaz de fazer foi trazer Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga do Água Santa. Todo respeito aos dois, o Bruno Mezenga super esforçado, o Gabriel Inocêncio, esse foi um bom reforço, esse foi um reforço interessante, mas é muito pouco. O elenco do Santos não dá ao Odair grandes possibilidades. Então, se você está espumando contra o Odair, se você está pregando a demissão do Odair e está frustrado com o que eu estou dizendo, eu lamento. Eu acho que com o Odair saindo, não vai haver qualquer sinal de melhora. Eu tenho essa percepção, eu posso estar errado. Sou dono da verdade, mas é a minha percepção. Vai sair o Odair, os problemas vão continuar,
Porque o elenco é limitado. O elenco é ruim. O elenco não é compatível com um clube da grandeza do Santos para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Ponto. Você pega o jogo de ontem, João Paulo não teve culpa no lance do gol, Joaquim fez uma boa partida, Lucas Lima foi o melhor do Santos em campo. É que é 1 a cada 5 jogos, né? Talvez na terça-feira, se ele jogar contra o Newell's, talvez volte a ser o Lucas Lima de jogos anteriores, sumido, apagado. Ontem foi bem. O Mendonça, gente, o Mendonça correu, se esforçou, o Mendonça errou tudo. O Mendonça errou tudo. Porque correr, se dedicar é o mínimo. Que foi, por exemplo, o que a gente viu na vitória contra o América Mineiro pela primeira vez no ano, o Santos transpirando num jogo. Mas isso não vai resolver todos os jogos. Na hora que você enfrentar um adversário mais qualificado, o teu refino técnico vai precisar aparecer. O Mendonça, por exemplo, não tem. E o David Washington. Vídeos anteriores deste canal registraram a minha opinião sobre Marcos Leonardo e Ângelo. O que eu disse para vocês ali? Eu entendo que tem santista, e olha, não acho viagem não, eu entendo que tem santista que diz o seguinte, poxa, Marcos Leonardo e Ângelo não são nada demais. Assim, nada demais no sentido de serem extra-série. Eu acho que eles não são extra-série, acho mesmo. Óbvio que eles não são Neymar, óbvio. Talvez nem um David Washington, que eu acho que é um cara que vai dar muitos frutos pro Santos, que tem muito futuro. Talvez o Marcos Leonardo seja inferior a ele, talvez. Falando de ferramentas técnicas. Eles não são um Vitor Roque. Pô, o Vitor Roque é diferente. Esse é diferente. Eles não são, mas eles são muito bons. Eles têm valor. E acho que são Tô falando de Ângelo e Marcos Leonardo. Acho que são, disse isso em outros vídeos, minha opinião não mudou. São extremamente prejudicados por um coletivo que é ruim. A mesma coisa acontece com o David Washington. É um garoto, naturalmente ele vai oscilar, ele vai fazer um jogo bom, 2 ruins. Um jogo bom, 2 apagados. É normal, acontece com todo menino. Normal. Acabou de subir pro profissional, de ter uma chance no time titular. Normal. E além disso, ele tem um time que não ajuda. Olha o desempenho do Marcos Leonardo no Mundial Sub-20, gente. Olha os gols que ele fez por lá. E olha a seca. Olha o problema que era para fazer um gol no Santos. Porque é um time com dificuldades de criar. E essas dificuldades eu enxergo que tem muito mais como causa a falta de qualidade do que uma falta de ousadia do treinador. O treinador olha pro time e fala, não dá para propor. Eu vou ter que ser reativo. Os caras não conseguem. O time não consegue. Gente, os laterais do Santos, o Gabriel Inocêncio ontem quase não passou do meio campo. O outro lateral do Santos era o Natan. Já falei do meio campo. Vamos pensar no jogo pelos lados, com o apoio, avanço dos laterais? Olha os laterais do Santos, gente. Não há condição de propor. Com esse time não há. Então, a briga desse time a gente sabe qual é. E vou dizer mais. É claro que abrir mão, um clube como o Santos, abrir mão de uma Sul-Americana, chegar e falar assim, eu não quero mais. Não quero mais a Sul-Americana, eu vou largar a Sul-Americana, assim. Um clube como o Santos não pode se eliminar das competições. Mas nesse momento, cara, o campeonato do Santos, tô dando até uma olhada aqui na pontuação, o Santos tem 11 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento tem 7, que é o Goiás, mas ainda vai jogar na rodada. Eu tô gravando o vídeo na manhã do domingo. O campeonato do Santos é esse aqui, é o brasileiro. É o brasileiro. Esquece, assim, eu repito, o Santos não vai se sabotar das competições, se retirar das competições, entregar os 2 últimos jogos contra o Newell's e contra o Blooming. Óbvio que não. Mas convenhamos, o campeonato do Santos é o brasileiro. As energias que o Santos tem que despender, tem que direcionar daqui para frente, tem que gastar daqui para frente, tem que ser no Campeonato Brasileiro, na permanência. Não se engane, torcedor, por favor. Respira fundo, respira, calma, olha para a tabela, analisa o cenário, esquece, tenta deixar a paixão um pouquinho de lado. Vamos fazer conta. Matemática é ciência exata, vamos fazer conta. O Santos tem de 27 pontos disputados no campeonato, ele tem 11. Isso aqui é aproveitamento de time que corre risco de queda. O Botafogo de 27 pontos no campeonato tem 21. O Atlético Mineiro de 27 pontos disputados no campeonato tem 17. O Santos tem 11. O aproveitamento do Santos é ruim. O Santos já não ganha 6 jogos somando todas as competições. Então sejamos frios. Qual é o título do Santos no campeonato, gente? É no mínimo terminar na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. É desagradável? É.
Ouvir isso? É chato? É incompatível com as tradições do Santos? Claro, mas é a realidade. É o que temos para o momento. E o que temos para o momento também são protestos. Ontem, após o jogo, as organizadas ali atrás do gol, a Sangue Jovem, a Torcida Jovem, eu não sei se as duas estavam no protesto, se uma das duas, mas obviamente era gente da organizada ali com coros protestando contra todo mundo, inclusive contra o presidente Rueda. Eu preciso ser justo. Eu leio muita cobrança de torcedor dizendo, só xinga os jogadores, só pressiona os jogadores, não sobra nada para a diretoria. Teve corinho pro Rueda, teve corinho pro Falcão, protestos fortes, pesados, teve até protesto ameaçando uma coisa pior pro jogo de terça-feira, e aí não pode, chegar nesse nível não pode, porque ameaça já é um crime, né? Ameaçar que vai quebrar todo mundo se não ganhar na terça-feira, ameaça já é um crime, tá? Mas, tirando essa parte do excesso, as organizadas ontem do Santos fizeram o papel de cobrar, de protestar. Então, se havia nesse sentido uma crítica, ontem a gente viu um protesto para todos os lados, porque todos têm culpa. E eu não estou tirando o Odair disso não, tá? Eu só acho que o trabalho do Odair, ele é limitado diante do teto baixo técnico que esse grupo tem. Só isso. Não dá para fazer muito mais. Poderia fazer mais? Óbvio, todo mundo poderia estar fazendo mais do Santos, inclusive o Odair. Mas eu também não acho que esse Santos é time para brigar por G6. Eu não me engano nesse nível. Os problemas do Santos estão aí, gente. Eles não acabaram. Eu não quero ficar... Eu até tenho evitado de fazer posts depois das derrotas do Santos, porque tem uma galera também, essa galera que briga com a verdade, que começa a te taxar, lá vem o oportunista, é só o Santos perder que ele aparece. Eu tô quieto, tô na minha, eu tô observando. Eu só, infelizmente, estou constatando, eu não gostaria de estar com razão, de estar falando verdade, de ser o dono da verdade. Já falei, inclusive, eu fiquei ali depois do Campeonato Paulista sendo muito incisivo. Olha, se não mudar nada, vai cair. Se for esse time do Paulista, vai cair. Se for a mesma postura do Paulista, vai cair. Mas tomara que não caia e que eu vire meme. É óbvio. Vocês sabem, né? Vocês sabem por quê, né? Óbvio. Então eu não estou preocupado em estar com a razão. Então tenho me recolhido, tenho falado menos sobre o assunto, tenho acompanhado, vejo todos os jogos, todos. Estava ontem no sábado à noite aqui no meu sofá assistindo o jogo inteirinho, sábado à noite. 9 mil pagantes na Vila Belmiro poderiam estar sabadando e tal, e estavam lá. Eu estou acompanhando. E infelizmente eu estou vendo que pouco aconteceu de mudança do Campeonato Paulista para cá. Pouca coisa. O Santos conseguiu repetir no Campeonato Brasileiro, em Bragança, a postura que teve Itu, gente. Qual foi a diferença do jogo de Bragança Paulista, derrota agora pro Red Bull Bragantino, semana passada, né? E qual foi a diferença desse jogo para a derrota na última rodada do Paulista contra o Ituano? Em termos de comportamento do time em campo? Praticamente zero, foi praticamente a mesma coisa. Então, se esse time ainda é capaz, no Campeonato Brasileiro, de ter atuações tenebrosas e desrespeitosas com esse clube, como teve no Campeonato Paulista, é óbvio que o risco não passou. Eu gostaria muito de estar dizendo isso para você, mas o risco está aí, ele é grande. Ele só não é maior porque tem muita gente jogando pouca bola no Campeonato Brasileiro. Tem o Coritiba, que é péssimo, tem o América Mineiro, que acabou de ganhar do Corinthians, mas que ainda tem muitos problemas. Aí você olha para Goiás, Cuiabá, próprio Corinthians ainda não engrenou. Próprio Internacional tem um time, pega o time titular do Inter, assim, é pau a pau com o do Santos, tá em ruindade. Time ruim, são dois times de medianos para ruins. Essa é a sorte do Santos. Tem muito time incompetente como ele no Campeonato Brasileiro. Mas isso não pode servir como fator de tranquilidade. Ah, que bom. Não vamos cair porque tem coisa muito pior, então a gente vai levando. Não entra nessa. O Campeonato Brasileiro é difícil, é complexo, é traiçoeiro, tem uma logística terrível. Não entrem nessa. O risco não passou. E estou muito seguro do que eu estou falando, porque o que eu disse hoje, eu disse logo depois das 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. É só resgatar o vídeo do dia 15 de maio, depois do jogo contra o Vasco. O risco não passou. Não são poucas vitórias que vão me convencer disso. Porque a gente tem que olhar resultado e tem que olhar desempenho. O importante é o resultado? É. Mas quando esse resultado não vem com bom desempenho, a tendência é que você repita os bons resultados é menor, é mais baixa. A tendência é que você não consiga. E é exatamente o que aconteceu com o Santos. Ele, desde o jogo contra o Vasco, não conseguiu aliar desempenho e resultado. Desempenhos ruins, resultados ainda piores. O risco não passou, infelizmente. O que você pensa sobre isso?
deixa o like. Bom domingo para todos os santistas aí que estão acompanhando o vídeo. Para você que está aí inscrito e inscrita no canal, se ficou até o vídeo, deixa o like, entra no meu grupo de Telegram, o link está na descrição também. Juízo e tchau.